Olá, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal de Bíblia, Teologia e Vida Cristã. Eu me chamo Paulo Vitor Santana e nesse vídeo nós vamos falar de um assunto de suma importância, de extrema importância. Nós vamos falar de como será a segunda vinda de Cristo. O que as Escrituras nos apresentam sobre esse assunto? Quais são os aspectos que a Bíblia nos revela a respeito da segunda vinda de Cristo? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Então, se você gosta de temas como esse, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos que vão ser postados aqui. Todas as novidades, se você for inscrito e ativar o sininho, você recebe em primeira mão, tá bom? Então já deixa o seu like aí nesse vídeo, que vai ser um vídeo de extrema importância para a nossa compreensão a respeito da segunda vinda de Cristo. Vamos para o assunto, que é isso que realmente interessa. A Bíblia faz diversas menções a respeito da segunda vinda de Cristo. Ela faz afirmações claríssimas a respeito desse retorno glorioso de Cristo à Terra. Então é um assunto de suma importância nas Escrituras. O retorno de Cristo é de muita importância. Então nós precisamos entender isso, que a nossa esperança, ela não vem de qualquer outra coisa a não ser das Escrituras. São as Escrituras que mencionam a respeito da segunda vinda de Cristo. São as Escrituras que nos traz essa certeza a respeito do retorno glorioso de Cristo à Terra. Então, não é um conto de fadas, não é uma farsa, não é nada disso. A nossa esperança vem da Bíblia, do que a Bíblia afirma para nós. E ela é clara, enfática em afirmar, nos dá veracidade, a certeza a respeito da segunda vinda de Cristo. Tá bom? Então, a ponto de introdução, você precisa entender isso. Vamos ver alguns textos que nos traz essa certeza, que nos dá essa certeza a respeito do retorno de Cristo. O próprio Jesus afirmou que retornaria. E nós encontramos isso em João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essas são as palavras do próprio Jesus, afirmando que ele retornaria, para que onde ele estivesse, os seus discípulos pudessem estar juntos também. A sua igreja pudesse estar junta também. Então nós temos a afirmação do próprio Jesus dizendo que ele retornará. Além disso, nós temos a afirmação dos anjos. Na ascensão de Jesus Cristo, ou seja, quando Jesus estava sendo assunto aos céus, ele foi assunto aos céus, os anjos testemunharam que ele retornaria. Da mesma forma que ele foi, ele retornaria. Vejamos esse texto em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, onde nós encontramos a ascensão de Jesus Cristo. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ou seja, nas palavras desses anjos, nós não estamos aguardando outro Jesus. Nós não estamos aguardando outro Messias, outro Salvador. A vinda de Jesus Cristo é uma vinda pessoal. Será ele mesmo, o mesmo Jesus que morreu, o mesmo Jesus que foi crucificado, que ressuscitou o terceiro dia e que foi assunto aos céus. Ele mesmo voltará. Ele, nós não aguardamos outro Messias, outro Salvador. É ele que nós aguardamos. Nós podemos ter essa certeza através do testemunho do próprio Jesus e o testemunho dos anjos também falando a respeito disso. E nós também temos o testemunho dos apóstolos. Os apóstolos testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo. Viveram com ele durante os 40 dias que ele esteve aqui ressurreto nessa terra. E eles testemunharam essa ressurreição de Jesus Cristo. E eles testemunharam também a respeito da sua segunda vinda que iria acontecer. Então, nós temos, através das Escrituras Sagradas, a certeza, podemos ter certeza da esperança que temos que Jesus Cristo retornará. A partir do momento, então, que nós temos essa certeza, veremos como isso irá acontecer, o que a Bíblia diz, quais são os aspectos que a Bíblia nos revela a respeito da segunda vinda de Cristo. Vamos lá. Primeiro aspecto que nós podemos mencionar da segunda vinda de Cristo, de como será a segunda vinda de Cristo, é que esta vinda será uma vinda visível. Isto mesmo que você ouviu. A vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo, será visível. Diferente do que muitos pensam por aí, dizem por aí que a vinda será secreta. Não, a vinda do Senhor será visível. E nós temos
textos bíblicos que provam isso. Tudo que eu vou passar para vocês aqui vai ser baseado em textos da Bíblia. Nada da minha cabeça, nada de especulação, nada que eu ouvi outra pessoa dizer e então passei a falar sobre isso também. Não. Tudo que eu vou falar para vocês aqui está com base na Bíblia, em textos bíblicos. Então vamos citar alguns textos que comprovam a visibilidade da segunda vinda de Cristo, que é o primeiro aspecto que eu vou apresentar aqui para vocês agora. O primeiro texto está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. O apóstolo João diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Ao declarar que todo olho o verá, João não está utilizando aqui um simbolismo. Não, ao contrário disso, o que João está deixando claro, literalmente, ele está enfatizando um dos aspectos da segunda vinda de Cristo, que é a sua visibilidade. Todo olho o verá. Ou seja, João está deixando claro para nós que a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda, ela será visível. Todo olho o verá. Outro texto que nós podemos utilizar para basear esse primeiro aspecto da segunda vinda de Cristo, que é a visibilidade, é Mateus capítulo 24, versículo 27. Diz o seguinte: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. É importante ressaltarmos o seguinte: o que está sendo enfatizado neste texto não é a rapidez de um relâmpago, mas a visibilidade do relâmpago. Jesus está sendo bem claro em seu sermão profético que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Bom, um relâmpago quando aparece nos céus, todo mundo consegue visualizar. Assim será a segunda vinda de Cristo. Quando ele aparecer nos céus, todo olho verá. E isso está conforme o texto anterior que nós lemos, Apocalipse 1, 7. Mateus aqui, redigindo o sermão profético de Jesus, ele afirma a mesma coisa, a visibilidade da segunda vinda de Cristo. Bom, muitas pessoas podem questionar o seguinte: mas e o abrir e fechar de olhos que o apóstolo Paulo cita lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52? Porque esse texto é usado para apoiar o arrebatamento secreto, que a igreja será arrebatada, a segunda vinda de Cristo será no abrir e fechar de olhos. Ou seja, piscou o olho, Jesus voltou. Bom, nós precisamos entender o seguinte: no capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando sobre a ressurreição. E se nós lermos o contexto, fica bem claro que o que acontece no abrir e fechar de olhos, no momento, no abrir e fechar de olhos, não é o arrebatamento, não é a segunda vinda de Cristo, mas a transformação do corpo. Quando Jesus Cristo voltar, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados. Como que isso acontece? No momento, no abrir e fechar de olhos. Então lá, a evidência não é que o arrebatamento vai acontecer no abrir e fechar de olhos. Não, o que vai acontecer nesse tempo, muito rápido, é a transformação do corpo. Aqueles que estiverem vivos terão seus corpos corruptíveis transformados em corpos incorruptíveis no abrir e fechar de olhos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se o arrebatamento fosse no abrir e fechar de olhos, se a segunda vinda de Cristo acontecesse no abrir e fechar de olhos, isso estaria em oposição aos textos que nós lemos que fala sobre a visibilidade da segunda vinda de Cristo. Então, como a Bíblia não se contradiz, muitas vezes é a nossa interpretação que está errada, o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, não está falando do arrebatamento em si, que vai ser no abrir e fechar de olhos, mas a transformação do corpo. Isso eu acho que fica claro, basta a gente ler o contexto. Paulo está tratando da ressurreição. O segundo aspecto a ser mencionado a respeito da segunda vinda de Cristo, de acordo com as Escrituras Sagradas, é que além de ser uma vinda visível, será também uma vinda audível, ou seja, nós ouviremos o ressoar da última trombeta. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Vamos ler o texto. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E, assim, estaremos para sempre com o Senhor.
Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós vemos nesse texto a presença da trombeta, que será tocada após a ordem do Senhor Jesus Cristo. Depois dessa ordem, a trombeta vai tocar e Jesus Cristo descerá dos céus para se encontrar com o seu povo, para se encontrar com a sua igreja. É importante nós entendermos o uso da trombeta. No Antigo Testamento, ela tinha 3 funções. A primeira função estava ligada às guerras. A trombeta sinalizava as guerras. A segunda função era anunciar a chegada de um rei, ok? E a terceira função estava ligada à adoração. Essas 3 funções nós encontramos presentes na segunda vinda de Cristo e isso é fantástico. Preste muita atenção nisso. Na segunda vinda de Cristo, a trombeta será tocada também por esses 3 motivos. Primeiro, por que a trombeta será tocada? Porque Jesus Cristo virá para julgar os poderes do mal. Ele guerreará e julgará os poderes do mal. Segundo, a trombeta será tocada porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está chegando. É o anúncio da chegada do Rei. E terceiro, a trombeta será tocada convidando os santos a adorarem o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Este é Jesus Cristo. O terceiro aspecto da segunda vinda de Cristo, de acordo com as Sagradas Escrituras, é que esta vinda será uma vinda repentina ou inesperada. Atrelado a esse aspecto, nós temos a ideia de Jesus vindo como ladrão. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer aqui é: para quem ele virá como ladrão? Jesus vem como ladrão para a igreja? Ele virá como ladrão para os ímpios? Ou ele virá como ladrão para todos? Para responder essa pergunta, nós precisamos ir naquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 5. O apóstolo Paulo responde para nós de forma bem clara para quem Jesus virá como ladrão, para quem essa vinda vai ser inesperada, repentina. Vamos ler o texto para nós entendermos. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Bom, a partir da leitura desse texto, fica evidente que a segunda vinda de Cristo será repentina, será inesperada, será uma surpresa para os ímpios, para aqueles que estão nas trevas. Quando eles estiverem dizendo paz e segurança, tá tudo bem, nós não precisamos de Jesus, nós temos paz, nós temos segurança, nós temos riqueza, nós temos tudo. Para que nós precisaremos de Jesus? Então, neste momento, virá repentina destruição sobre eles, será inesperado, será repentino. A vinda de Jesus será uma surpresa para os ímpios, para aqueles que estão em trevas. Mas para os salvos em Cristo Jesus, para os santos, para a sua igreja verdadeira, lavada e remida pelo seu sangue, vertido na cruz do Calvário, bom, para eles, a vinda do Senhor não será repentina, não será uma surpresa, não será inesperada. E por que não será? Porque nós estamos aguardando, nós estamos ansiosamente esperando por esse grande dia. Então nós que somos da luz, não estamos em trevas, nós que somos a igreja de Cristo, estamos aguardando por esse dia, preparados, esperando o dia do nosso Senhor. Então esse dia não nos pegará de surpresa, não nos pegará de forma repentina e inesperada, porque nós estamos aguardando esse dia. Vamos para o quarto aspecto da segunda vinda de Cristo, de acordo com as Sagradas Escrituras, de acordo com a Bíblia Sagrada. A segunda vinda de Cristo será uma vinda gloriosa. Sim, a segunda vinda de Cristo será uma vinda gloriosa. E para entendermos isso, devemos ler o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 29 ao 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos
dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa descrição fantástica que nós acabamos de ler a respeito da segunda vinda de Cristo, que será uma vinda gloriosa, é retirada de diversos textos do Antigo Testamento. Mas, na verdade, o texto principal aqui utilizado por Jesus, em que Jesus se baseou para falar a respeito disso, foi o texto de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14, onde nós vemos essa figura do Filho do Homem que vem, com poder e grande glória. Vejamos o texto para ver o que Daniel fala a respeito disso. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esses textos que nós acabamos de ler refletem uma das coisas mais extraordinárias, um dos aspectos mais extraordinários a respeito da segunda vinda de Cristo. Será uma vinda gloriosa, uma vinda com poder e glória. E aqui há um contraste. Na primeira vinda, na sua encarnação, Jesus veio de forma humilde. Jesus nasceu de uma família humilde, viveu de maneira simples, cumpriu seu ministério de maneira simples, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, foi humilhado de muitas formas, cuspiram em seu rosto na cruz, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, brincaram com ele, zombaram dele. Ou seja, Jesus foi muito humilhado em sua primeira vinda. Ele veio como cordeiro mudo, que passando por tudo isso, ele não abriu a sua boca, ele não reclamou, ele não murmurou. Ou seja, Jesus veio de maneira muito simples, muito humilde em sua primeira vinda. Mas na sua segunda vinda, ele virá com poder e grande glória. Todos os reinos, todos os domínios da terra terão que se curvar diante dele. Nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 25, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Por fim, quinto e último aspecto da segunda vinda de Cristo de acordo com as Sagradas Escrituras. A segunda vinda de Cristo, de acordo com a Bíblia, causará resultados distintos. Nos ímpios, será um dia de grande lamento. Para os santos, esse dia será de grande alegria. Vamos ver alguns exemplos disso nas Escrituras. Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao 17, diz o seguinte: Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos a descrição da abertura do sexto selo, que é também uma descrição da segunda vinda de Cristo. E aqui nós vemos o que esta vinda causará nos ímpios. As pessoas dizendo: caia sobre nós os montes e os rochedos, esconda-nos da face do Cordeiro, da ira do Cordeiro e da ira daquele que se assenta no trono. Daí você pode dizer: mas Deus se ira, Jesus Cristo se ira. Aqui a ira deles está contra o pecado da humanidade, contra toda a maldade que foi cometida, inclusive contra os santos, contra o povo de Deus. E aqui então está a vingança do Deus Todo-Poderoso. Aqui está o dia do Senhor, que vai ser um dia de intensa agonia, de intensa dor para os ímpios. Não queira estar você sofrendo isso. Não queira estar você passando por isso. Existem duas multidões que você pode fazer parte. Essa multidão e a multidão que eu vou te mostrar agora. A multidão dos salvos, a multidão dos santos, a multidão daqueles que venceram. Apocalipse capítulo 19, versículos 6 ao 8. Nós encontramos o júbilo dos santos. Então ouvi uma voz como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dada a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, se por um lado a gente vê o sofrimento dos ímpios, a grande agonia dos ímpios, o grande lamento dos ímpios, nós vemos aqui a alegria, o júbilo dos santos.
E é exatamente nesta multidão que você deve querer estar, que você deve lutar, batalhar para estar, perseverar na fé, ir até o fim, para que você esteja junto com essas pessoas, gritando, cantando, louvando ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus, porque o reino de Deus chegou. Nesse dia será um dia extraordinário, o dia em que a igreja desfrutará de um prazer imenso em Cristo Jesus, onde tudo valerá a pena. Agora, por outro lado, a gente vê o contraste. Os ímpios, aqueles que não estiveram nem aí para essa de vinda do Senhor, para essa de arrebatamento, para essa de volta de Jesus Cristo, eles não estiveram nem aí. Neste dia, eles verão que a Bíblia estava certa, que aqueles crentes que pregavam estavam certos, e esse dia será um dia de intensa dor, de intensa agonia, de intenso lamento. Mas em contrapartida, nós, os santos, salvos em Cristo Jesus, estaremos regozijando com Ele para sempre. Estamos chegando ao final desse vídeo. E eu quero concluir esse vídeo com duas questões de extrema importância, de suma importância. A primeira é a seguinte: por que a segunda vinda de Cristo está demorando a acontecer? Muitas pessoas questionam a respeito disso. Muitas pessoas se perguntam a respeito disso. Alguns até zombam da nossa fé, da nossa esperança. Mas o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, ele responde para nós por que essa aparente demora. Por que parece que está demorando? Ele dá dois motivos para isso. Primeiro motivo, o dia para o Senhor, o tempo para o Senhor é diferente do nosso tempo. Ele diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, em outras palavras, o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Para nós, parece estar demorando. Para Deus, nada está demorando. Para Ele está no tempo certo, no tempo correto. E a segunda vinda acontecerá no tempo dele. O segundo motivo que o apóstolo Pedro dá é que o Senhor não está retardando a sua promessa. Ao contrário, Ele está sendo paciente conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, esses são os dois motivos que o apóstolo Pedro dá para essa aparente demora que já era sentida lá no primeiro século. Os cristãos do primeiro século já estavam dizendo que, de certa forma, Jesus estava demorando. E os ímpios zombavam deles, assim como eles zombam de nós. Mas essa é a resposta que o apóstolo Pedro dá. A segunda questão é: como devemos viver até que esse dia chegue? Como devemos viver até que se cumpra, então, a promessa da segunda vinda de Cristo? Bom, o próprio apóstolo Pedro, ele nos responde como nós devemos viver. Ele diz que devemos viver de maneira santa e piedosa, esperando e apressando o dia do Senhor. É assim que nós devemos viver. Devemos viver de acordo com a nossa esperança. Se temos a esperança que Cristo retornará, devemos então cumprir os seus mandamentos, viver de maneira santa, piedosa, até que Ele chegue. E assim nós não seremos pegos de surpresa. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a compreender melhor a respeito da segunda vinda de Cristo, de como será essa segunda vinda. Espero também que você tenha sido edificado pelo conteúdo que foi apresentado aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, não deixe de fazer isso. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque assim você estará ajudando o crescimento do canal, tá bom? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.